Vou aguardar mais uns 3 minutinhos para entrarem mais algumas pessoas. Enquanto isso, só lembrando, a gente está trabalhando Guerra de Palavras, livro do Paul Tripp. Estamos chegando no finalzinho do livro, capítulo 12, né? Capítulo 11, a gente deu uma recapitulada na semana passada, também pelo vídeo aqui, pelo live do Facebook. E agora vamos para o capítulo 12, o penúltimo capítulo. Tem algumas boas histórias do Paul Tripp nesse capítulo. Se você não leu, leia. A gente não consegue contar cada uma das histórias aqui, mas elas são boas ilustrações daquilo que ele está falando, né? Então vale a pena a gente ler, faz com que os princípios se tornem um pouco mais encarnados, digamos assim, né? Mais concretos para a gente poder entender, né? Então, o capítulo 12 do Vencendo a Guerra de Palavras, se você tem o livro, acompanhe com o livro aí para você poder fazer anotações, grifar algumas partes e assim aproveitar mais a aula. Bom, temos 14 pessoas. Eu acho que eu já vou. Estamos atrasados à aula aí por causa da minha inércia, da minha incompetência em termos de internet, né? Não tinha aula de Facebook no seminário, né? Não tinha. Ficou faltando, viu, reverendo Ageu? Acrescente aulas de Facebook aí no pessoal, no seminário. Então, capítulo 12 do Vencendo a Guerra de Palavras, ele faz uma citação longa aqui de Gálatas, eu vou ler inteira para vocês, né? Gálatas 5, do 13 até o capítulo 6, versículo 2. Paulo está falando a respeito da vida cristã como um todo, mas é claro, aqui no livro, na nossa aula, nós vamos aplicar esses princípios da vida cristã para a questão da comunicação, né? Da forma como nós falamos e lidamos uns com os outros nos nossos relacionamentos, né? É uma aplicação específica. Só lembrando que na semana passada a gente viu basicamente que nós vencemos a guerra de palavras e o primeiro passo é o arrependimento. Então, vencendo a guerra de palavras com o arrependimento, ou pelo arrependimento. Enquanto nós não confessarmos que pecamos com a nossa boca, pecamos com as nossas palavras, essa vitória não chegará, né? A primeira coisa é olharmos para nós mesmos e reconhecermos que o que falamos tem peso, que o que falamos pode ferir, que o que falamos, acima de tudo, pode pecar, né? As nossas palavras podem pecar contra o nosso Deus, contra o Espírito Santo que habita em nós, contra o nosso irmão em Cristo. Então, esse é o primeiro passo. Enquanto nós não confessarmos isso, enquanto nós não reconhecermos que pecamos com a nossa boca, que falamos as coisas erradas e que isso não é apenas um deslize, não é apenas uma resposta a uma provocação que o outro me fez, enquanto não confessarmos isso e nos arrependermos, nada feito, né? Não é apenas uma técnica de comunicação, eu disse semana passada, é realmente uma técnica do coração, né? Deus tem que trabalhar no nosso coração e nós precisamos abrir o nosso coração para que esse trabalhar de Deus realmente opere em nós e a transformação possa começar e a vitória possa começar também. Então, Gálatas 5:13, se você não tem o livro, abra lá a sua Bíblia. Gálatas 5:13 diz assim: Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Olha que expressão forte, né? Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e que são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, no caso, né? Não estáis sob a lei.
Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Pois bem, dessa leitura, o nosso autor, então, o Paul Tripp, tira 10 princípios, digamos assim, para a nossa guerra, né? Para a nossa guerra contra as más palavras, né? Para a nossa instrução para sermos vencedores nessa guerra de palavras, né? E o primeiro deles, então, o primeiro desses princípios estou na página 185, se você está comigo. Vencer a guerra de palavras envolve reconhecer o poder destrutivo das palavras, né? Então, Paulo fala lá de morder e destruir uns aos outros, né? Se vocês estão mordendo e devorando uns aos outros, fiquem espertos para vocês não se destruírem, né? Então, o pecado tem esse poder de fazer os nossos relacionamentos se tornarem verdadeiras guerras nas quais nós nos mordemos, nos devoramos e nos destruímos. Então, isso, é claro, nós não podemos permitir. Mas para que isso aconteça, o primeiro passo é não devemos minimizar os nossos pecados de comunicação. É aquele famoso, eu falei isso, mas não tinha intenção, né? Você sabe que eu falo isso, mas não é de coração. Eu só falei isso porque eu estava bravo, né? O que mais que a gente fala? Eu, eu, eu sou assim mesmo, né? Eu falo as coisas sem pensar, né? Você sabe como eu sou, né? Essas coisas. A gente ainda joga no colo da outra pessoa a solução, né? Você sabe como eu sou, então você que tem que perdoar, não sou eu que tem que mudar, né? Então a gente arranja essas desculpas, né? A gente minimiza o pecado da nossa língua, o pecado da nossa boca, e dessa maneira nós nos desviamos do princípio bíblico que é, de fato, a mudança, né? Então, às vezes a gente não vive num lar, por exemplo, em que há agressões físicas, né? De repente, um lar cristão em que a gente não fala palavrão, né? E a gente, então, fica bem tranquilo, acho que não tem palavrão, então é o lar de Deus, né? Mas há muitas outras formas de abusos que não são físicos, né? E de violências verbais que não são palavrões, que a gente faz também, né? E às vezes a gente até se desculpa, eles são pequenininhos, né? Então, em vista do vizinho, estou bem pra caramba, né? Mas não é assim que funciona. Então, tem aquele texto complicadíssimo, né, de Jesus, quando ele fala lá em Mateus 12, 36, Mateus 12, 36, deixa eu abrir aqui para vocês, se tem Bíblia, abra aí, grife na sua Bíblia, que esse aqui é importantíssimo, né? Mateus 12, 36, Jesus está falando da árvore boa e seu fruto bom, e da árvore má e seu fruto mau, né? E aí ele termina esse texto dizendo assim: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. Então, palavra frívola, veja, a palavra frívola o que é? Uma palavra inútil, uma palavra vazia, né? Uma palavra sem significado, uma palavra tola. Então, se até a palavra tola vai entrar lá no tribunal de Deus, então quem sou eu para dizer que aquela palavrinha boba que eu falei,
não foi de coração, não tem problema, né? Não é nenhum problema e tal, não sei o quê, porque no final das contas o que interessa é que você falou e Deus vai cobrar, né? Estaremos diante do tribunal de Deus, todos nós, então não podemos minimizar o nosso pecado, né? Se nós falamos, se cometemos pecado na nossa fala, devemos reconhecê-lo como pecado e devemos confessá-lo diante do Senhor e devemos abandoná-lo, porque sim, é pecado, sim, fere outras pessoas, né? Sim, não agrada a Deus, né? Então, esse é o primeiro passo. Não minimizar esse pecado. O segundo passo, eu juntei o 2 com o 3, né? Vencer a guerra de palavras significa afirmar a nossa liberdade em Cristo de dizer não à nossa natureza pecaminosa. Então, é importante a gente ter isso em mente, né? Nós éramos escravos do pecado, mas agora nós somos libertos do pecado. Então, isso significa que nós também fomos libertos da nossa tendência de falar errado, de falar mal, de usar as palavras para machucar as pessoas, de usar as palavras para poder atingir o outro. Nós somos libertos disso, né? Ou então a vitória de Cristo não tem significado? Que história é essa, né? Então, lá no versículo 24, né, do nosso texto lá de Gálatas, Paulo fala dos que foram crucificados em Cristo, né? Os que pertencem a Cristo foram crucificados juntamente com Cristo, com suas paixões e desejos. Tá? As paixões e desejos aí são a força da carne que acaba nos conduzindo, né? Então, nós vivemos de acordo com as nossas paixões, de acordo com os nossos desejos, e fomos, então, libertos disso, né? Nós crucificamos a carne com suas paixões e desejos, diz lá o versículo 24, né? Então, se nós pertencemos a Cristo, os nossos desejos e concupiscências, ou seja, as nossas paixões, as nossas concupiscências, ou seja, os nossos desejos, já não tem mais poder sobre nós. Então, isso torna mais complicado ainda a nossa vida, né? Isso significa o seguinte: quando nós cedemos aos nossos desejos, quando nós cedemos às nossas paixões, então isso significa que nós estamos cedendo a alguém que nem tem autoridade sobre nós. Quem está no mundo é escravo do pecado. Mas nós que fomos libertos do pecado e ainda cedemos a ele, somos piores ainda, né? Porque, afinal de contas, é como se passasse um sujeito no meio da rua e falasse assim: ô, você aí, grite, né? E a gente, opa, e grita. O que esse cara pode mandar em mim? Né? O que a minha paixão pode mandar em mim? O que os meus desejos pecaminosos podem mandar em mim? Nada. Porque eu fui crucificado com Cristo, ressuscitei com ele, e então essas coisas não têm mais poder sobre nós. Então veja, Cristo se submeteu à cruz, derramou seu sangue, derramou sua vida, e ele, ao fazer isso, não apenas nos deu uma possibilidade de ser salvo. Né? Nós não somos arminianos, somos calvinistas. Quando Cristo foi para a cruz, ele foi lá com uma lista com o nome daqueles que o Pai havia lhe dado. Né? Em João, Jesus fala várias vezes a respeito disso, né? João 14, 15, 16, ele fala: aqueles que o Pai me deu, esses não vão sair da minha mão, ninguém pode tirar. Então é como se tivesse ali uma lista com o nosso nome. Né? Tá lá o seu CPF, seu RG, sua foto 3x4, seu celular, né? Seu contato do WhatsApp. Jesus sabe exatamente por quem ele morreu. E ele morreu por cada um de nós, especificamente, nos amou até o final e, portanto, aqueles por quem ele morreu, morreram junto com ele, aqueles por quem ele ressuscitou, ressuscitaram junto com ele. Você que crê em Cristo, você é nova criatura. Não tem vírgula mais, né? Vírgula mais. Não, é isso que você é. Nós somos nova criatura. Agora, então, isso significa que essa novidade de vida nós precisamos viver. Viver como o velho homem já sendo novo é o maior dos absurdos, né? Quando Cristo morreu, nós morremos com ele, e quando ele se levantou dos mortos, nós também nos levantamos em novidade de vida. Então, a nossa velha natureza foi crucificada lá com Cristo, né? Paulo fala
no início dessa carta aos Gálatas que ele está examinando, ele fala: estou crucificado com Cristo, logo já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É isso. Se Cristo vive em mim, eu não tenho mais como desculpa o fato de que a minha carne me arrastou pelo pecado novamente, né? Então eu preciso que os meus desejos, preciso que as minhas paixões estejam submetidas ao meu novo Senhor. O meu novo Senhor não é mais o pecado. O meu novo Senhor agora é Jesus Cristo. Então as nossas palavras não podem mais ser dominadas por sentimentos, né, carnais, não podem mais ser dominados por emoções carnais, precisam ser dominados por Cristo. Ele é o Senhor agora. Então eu tenho o poder de dizer não. E dizer não para mim mesmo. Né? Dizer não para o meu velho homem, dizer não para os meus antigos desejos, para as minhas antigas paixões. Né? Na página 189, lá em cima, ele fala uma frase assim, que acho que até teve um erro de tradução aqui, é assim: se estamos vivendo debaixo do governo das nossas emoções ou do governo dos nossos desejos, então nós estamos negando a obra graciosa de redenção do nosso Salvador. Né? Faz todo sentido. Eu tenho um novo Senhor, mas continuo ignorando o novo Senhor para obedecer aos velhos senhores, é como se eu estivesse dizendo para ele: ó, você fez lá, não tem tanta validade assim, eu continuo com os mesmos senhores de antes, né? Continuo escravo do meu próprio pecado, do meu ego, da minha carne. Então, é como se Jesus não tivesse feito o trabalho dele direito, né? Nessa página aqui que ele conta algumas histórias aqui que são bem importantes, né? Ele fala de como muitas vezes ele, como pai, né, recebia que ele estava ali deitadinho já com pijaminha, né, gostosinho ali, e aquele telefone toca e é um filho precisando de uma carona lá do metrô e alguma coisa assim, e como aquilo o irritava, né? Poxa vida, não tinha que ter chegado antes, não tinha que ter crédito lá para pagar o Uber, né? Não tinha que isso, não tinha que aquilo, por que sempre eu tenho que correr atrás, né? Então, eu estou falando, isso aqui são as emoções egoístas, né? São as paixões egocêntricas que estão falando mais alto, né? Estão me governando naquele momento, né? Mesmo quando eu vou fazer o que eu tenho que fazer, muitas vezes eu vou com aquele coração amargurado e irritado, porque quem está governando minhas emoções é o velho pecado, né? Então, nós somos habilidosos em viver com aqueles antigos senhores, que já estamos muito acostumados com as ordens deles, mas vencer a guerra de palavras significa dizer não para esses antigos senhores, né? E aí ele conta uma história e fala assim, ó, inclusive a gente vai racionalizando as coisas, né? O que é racionalizar? É uma expressão lá da psicologia, né? Racionalizar é quando você encontra um motivo, né? Você inventa praticamente um motivo para fazer aquilo que você está fazendo, para você se justificar naquilo que você está fazendo, né? E aí ele conta uma história aí de um membro da igreja dele que sempre estava ali amargurado, sempre falando que a vida não presta e tudo mais, desencorajado, pedindo ajuda, querendo atenção. E aquilo com o tempo foi deixando ele irritado, né? Toda vez que aquele irmão queria um aconselhamento, ele falava, poxa vida, mas de novo, eu já falei, né, com esse cara 500 vezes não resolve, né? E aí diz que esse sujeito ligou para a casa dele altas horas, né? Dizendo que se não tivesse nenhum motivo para ele viver, ele ia se matar, mesmo na igreja, né? E aí ele foi, enquanto ele ia no carro, ele foi raciocinando ali, poxa vida, eu já falei tantas vezes, o que eu falei, não sei o que e tal. Foi lá, pela enésima vez, abriu a Bíblia, leu os mesmos versículos, falando de uma nova criatura, e falando da vida em Cristo, não sei o que e tal, do amor de Deus. E aí o sujeito, depois de ouvir tudo aquilo, falou assim, mas você não tem nada de novo para falar? Você já falou essas coisas para mim. Aí aquilo subiu a tampa lá, né? Instalou a irritação dele, e ele então desceu a lenha, começou a apontar o dedo na cara do irmão lá, né, do membro da igreja dele, e
ele fala assim, ó, eu fui despedaçando ele verbalmente, membro por membro, né? Deu uma de Jack Estripador lá, falou de como as preocupações dele, as ansiedades dele eram ridículas, de como a igreja não aguentava mais as reclamações dele, as crises dele, jogou um monte de culpa em cima dele e tudo mais. E aí depois terminou, orou por ele, entrou no carro e foi embora. E aí no caminho para casa, Deus foi incomodando ele de que ele tinha feito tudo errado, mas no próprio carro ele foi ali enquanto dirigia, imaginando que ele tinha alguma razão para isso. Ele tinha suas razões para isso. E ele então, quando chegou em casa, ele estava se sentindo um daqueles profetas do Antigo Testamento, Eliseu, Elias, que iam lá e metiam a cara nas pessoas, né? Metiam o dedo na cara dos reis lá, do povo, e mostravam o pecado de todo mundo. E ele, então, se sentiu bem de novo. Né? Falou, não, estou bem, eu fiz o que era certo. Né? Os profetas faziam isso no passado, eu fui um profeta de Deus ali e falei tudo que estava de errado na vida desse irmão. Né? E quando ele chegou em casa, ele explicou para a esposa, né? Ele tinha pedido para a esposa ficar em casa orando, ele foi orando, chegou lá, despejou tudo. Quando ele voltou, a esposa estava orando, e aí, amor, o que aconteceu? Né? Ele foi lá e contou tudo para ela, mas sempre, né, falando, fui um profeta, né, e tal. E a esposa só falou assim, parece que você ficou irritado e estragou tudo. Resumiu tudo, né? Isso que ele tinha feito mesmo, né? E aí ele ficou irritado com a esposa, mas na verdade ele depois foi percebendo que, de fato, ele tinha permitido que suas paixões e desejos pecaminosos tivessem domínio sobre ele, né? E aí ele diz, então não basta só eu dizer não para as minhas paixões, né, carnais, para os meus desejos carnais, eu tenho que dizer não também para a minha habilidade de racionalizar isso, né? Porque eu vou sempre arranjar uma desculpa. Né? Eu falei, mas era o que ela precisava ouvir, né? Então, citei até um versículo no meio ali enquanto eu estava gritando, então foi tudo bem, né? Essas racionalizações, eu tenho que dizer não para elas também, reconhecer que elas são fruto da minha carnalidade, né? Eu não preciso obedecer essa carnalidade e, por fim, então, dizer não a elas, né? Quarto lugar, vencer a guerra significa falar para servir os outros em amor, né? Servir os outros em amor. Isso dá um trabalho danado, né? Convencer o nosso coração a servir. Gálatas 5,3 assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros. Puxa vida. Porque a lei se cumpre em sua preceito, toda a lei se cumpre em sua preceito, amarás o próximo como a ti mesmo, né? Então eu tenho que ser servo do meu irmão. Servir em amor não significa que eu me tornei escravo do outro, né? Porque a gente pode racionalizar em termos disso. Né? Poxa vida, mas se eu for olhar cada um que está à minha volta como alguém que eu preciso servir, eu vou me tornar escravo de todo mundo, né? E os outros também são pecadores, né? Eles têm que ser meus servos, né? Isso é racionalização, já é racionalização, né? Mas a questão é a seguinte: Deus me chama de fato a servir, Deus nos chama a servir uns aos outros, mas na nossa consciência, isso não significa que nós estamos capazes uns dos outros, porque os desejos dos outros, então, que também podem ser pecaminosos, vão mandar em nós. Não. Eu sou servo de Deus. Então, eu sou escravo da agenda de Deus na vida dessa pessoa. O que é que Deus está querendo fazer na vida dessa pessoa? Eu sou servo dela quando eu ajo de acordo com aquilo que Deus está querendo fazer na vida dessa outra pessoa. Muitas vezes isso pode até significar que eu não vou fazer o que ela deseja, certo? Porque o desejo dela também é pecaminoso. Mas isso não é desculpa para eu não servi-la, porque eu vou discernir o que é o desejo de Deus para a vida dessa pessoa e vou procurar servi-la naquilo. Né? Então, isso muda bastante as coisas, né? Então, ele dá 3 passos aí para servir os outros. Ele diz lá, né? Em primeiro lugar, eu preciso considerar a pessoa, né? Então, quem é essa pessoa? Em que ponto da vida cristã ela está? Né? Quais são quais são os passos que ela precisa
tomar para ser mais parecida com Jesus? Então, eu preciso considerar que pessoa é essa, porque com cada pessoa eu vou ter um trato diferente, né? Para conseguir o mesmo objetivo, né? Preciso considerar qual é o problema, né? Quer dizer, conforme a necessidade do outro, né? Qual é a necessidade que o outro tem? Então, você que tem mais de um filho aí, você já deve ter visto isso. Muitas vezes, o teu filho mais velho precisa de um incentivo, é uma pessoa meio retraída, meio fechada em si mesmo, que acaba não fazendo nada com temor ali de fazer errado, né? E às vezes o filho mais novo é muito temerário, ele vai lá e faz tudo o que tem que fazer, sem nem considerar as consequências. Então, para o filho mais velho, você tem que ser um incentivador, você tem que chegar lá e dizer, olha, vai lá, filhão, você vai conseguir, né? Se não der certo, estamos aqui para dar uma força e tal. Você vai incentivar ele. Já para o filho mais novo, você vai botar freio nele. Cara, não faz assim não, você faz as coisas sem pensar, para um pouco, né? Será que é necessário agir dessa forma? Então, cada pessoa tem a sua necessidade para alcançar aquela finalidade de ser parecida com Jesus. Então, você tem que conhecer as pessoas e conhecê-las na sua relação com Deus. E também tem que conhecer Deus para saber o que Deus está fazendo na vida de cada pessoa. Um vai precisar de uma palavra de conforto, o outro vai precisar de uma palavra de incentivo, né? O outro, quem sabe, vai precisar de uma bronca mesmo, mas tem aquele outro que vai precisar só de um colo para chorar. Cada pessoa tem a sua própria necessidade e Deus vai conduzindo as pessoas para serem mais parecidos com Jesus e nós precisamos entrar nesse processo. Então, considerar a pessoa, considerar o problema, considerar o processo, né? Onde que eu me encaixo naquele processo de redenção que Deus está fazendo naquela pessoa. Né? Então, em cada pessoa, Deus está trabalhando de um jeito. Ele é um pai amoroso, cuida de cada um de acordo com a sua necessidade. E eu, então, preciso entrar nesse processo reconhecendo a pessoa, reconhecendo a necessidade dela e reconhecendo o que Deus está fazendo naquele momento. Né? Se eu consigo fazer essa leitura, então eu posso ser instrumento de Deus para abençoar o meu irmão. Então, quinto lugar, vencer a guerra significa falar de acordo com o Espírito Santo, né? Gálatas 5:25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, né? A obra do Espírito é muito clara, né? Ela está operando em cada um dos seus filhos, para produzir o caráter de Jesus, né? Lá em Efésios, Paulo fala, né, que nós somos um corpo, e cada um com sua capacidade, cada um com seu dom, mas todos nós cooperamos para que não sejamos mais como meninos, né, mas para que alcancemos a plena maturidade de Cristo, né, que é ser Cristo formado em nós. Esse é o alvo de Deus para cada um de nós. Nenhum de nós chegou lá, tá? Nenhum de nós chegou lá. Mas mesmo sem ter chegado lá, nós podemos ser instrumentos de Deus para abençoar a vida de outras pessoas, né? E isso, inclusive, vai nos fazendo mais parecidos com Ele também, né? Enquanto somos instrumentos dele, também nos parecemos mais com Ele, né? Então, quando eu olho ao redor, eu vejo situações difíceis, né? Na minha própria vida, no meu relacionamento com outras pessoas. Eu vejo essas situações difíceis como oportunidades dadas por Deus para que aquele fruto que o Espírito Santo está produzindo na minha vida e na vida do outro, para que esse fruto amadureça. Né? Então, essa colheita do Espírito, ele quer extrair isso de nós. Né? Do que ele está falando? Está falando do fruto. Né? Vamos lá. Gálatas 5, versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, é um fruto só, com todos esses sabores. Né? Então, se nós vivemos no Espírito, nós devemos andar também no Espírito, ou seja, a nossa caminhada deve refletir o que o Espírito é e o que o Espírito está produzindo em nós. Todo esse fruto do Espírito, essas qualidades, esses sabores, né? É o que o Espírito Santo está querendo colher em nós. E nas nossas palavras, isso também é verdade. Né?
Então, essas situações difíceis acabam sendo o Espírito arando a terra para produzir isso. Então, às vezes ele ara a minha terra, às vezes ele ara a terra dos outros. Na maioria das vezes, ele está arando as duas terras ao mesmo tempo. Né? E não é como nós, né? Paramos de fazer uma coisa para fazer outra. Não, o Espírito Santo está agindo em todos ao mesmo tempo. E quando eu sou chamado a uma situação difícil com o meu irmão, ele está trabalhando na vida de nós dois. Não sou eu o grande professor a ensinar, né? O outro não é o aluno repetente que não entendeu ainda. Nós dois somos alunos, nós dois somos terrenos, e o Espírito Santo está arando esse terreno para produzir esse fruto multifacetado, aí, multissaboroso, que é o caráter de Cristo, basicamente, né? Esse amor, esse domínio próprio, bondade, longanimidade, paz, alegria, isso aí é o caráter de Cristo, basicamente, o fruto do Espírito, né? E aí o Paul Tripp conta também uma história aqui muito bacana, de quando ele tinha ido, acho que para a primeira igreja dele, uma igrejinha pequena e tal, não sei o quê, e tinha lá um irmão que sempre estava falando mal dele, sempre reclamando do seu sermão, do seu trabalho, das suas ideias, das suas decisões, e aquilo foi amargurando o coração dele, né? E aí, então, ele decidiu conversar com aquele irmão, né? E aí você fala, tá certo, né? Tem que confrontar, tem que estabelecer ali o diálogo para poder resolver as coisas, né? Só que ele fala que ele realmente ficava frustrado com tudo aquilo que aquele irmão falava e fazia, e aí então a irritação dele tinha um verdadeiro tinha acabado de se transformar ali um ódio, né? Ele tinha um ódio daquele irmão, ele ficava aliviado quando o irmão não vinha no culto, não vinha num trabalho da igreja e tudo mais, e então ele obviamente estava lutando com as armas da carne, né? Havia ali no coração dele as obras da carne, né? Então o texto lá que a gente leu fala das obras da carne, né? Fala lá da prostituição, da lascívia, mas não é isso, né? Tinha lá inimizade, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, né? Então, havia lá a obra da carne funcionando no coração do pastor Paul Tripp lá, contra aquele irmão, né? E aí, então, ele foi percebendo aos poucos, né, que, de fato, ele não deveria batalhar contra a carne e o sangue, né, com aquele irmão, né? Pelo contrário, ele deveria, em primeiro lugar, encarar aquilo como uma batalha espiritual. Mas não se engane, né? Quando a Bíblia diz assim, a nossa batalha não é contra a carne e contra o sangue, é contra as forças espirituais, a gente também pode racionalizar e dizer assim, é porque esse sujeito aí está sendo um instrumento de Satanás na minha vida, né? Então eu tenho que lutar contra ele, né? Então, vou brigar com ele, mas na verdade estou brigando contra Satanás que está usando ele. Não, não é bem assim. Ele está dizendo que a batalha espiritual acontece primeiramente no nosso próprio coração. Então, em primeiro lugar, ele teve que batalhar contra ele mesmo, contra sua própria inimizade, seu próprio ciúme, sua própria ira, suas discórdias, né? Estou lendo lá a obra da carne, né? E assim, e somente quando ele finalmente pôde, né? Inclusive, ele de novo cita a esposa, né? A Luela lá, né? Foi conversando com a esposa que ele percebeu que ele primeiro precisava tratar de si mesmo, né? Então, mas somente quando ele realmente pôde conversar com aquele irmão, que ele bota o nome de Pedro aqui, né, o nome fictício, quando ele finalmente foi conversar com esse irmão, ele foi não para batalhar contra o irmão, mas para pedir perdão para o irmão, porque de fato ele reconheceu que havia certos desejos no coração dele, que aquele irmão tinha se tornado um obstáculo para aqueles desejos. Mas eram desejos carnais. Então, no final das contas, a ira dele era uma ira carnal. Qual era o desejo dele? O desejo dele era se tornar um grande pastor naquela igrejinha ali, e ali ter um começo difícil, mas ser um grande sucesso, ser reconhecido como um pastor que levantou aquela igrejinha e transformou ela numa grande igreja. Eram essas invejas, essas, essas esses desejos pecaminosos que estavam no coração dele,
e aquele irmão parecia um grande obstáculo, né? Com as suas reclamações, todo dia ali ele era lembrado de que ele não era um pastor de sucesso, porque tinha aquele irmão difícil ali, né? Então, ao invés de lutar contra o irmão, ele percebeu que ele tinha que lutar primeiro contra os seus próprios desejos pecaminosos, e depois disso ele foi falar com o irmão. Mas aí, quando ele foi falar com o irmão, ele simplesmente pediu perdão, reconheceu que o irmão estava certo em algumas críticas que fazia, e agradeceu ao irmão por ser instrumento de Deus para fazê-lo ver aquilo que estava errado no seu ministério. E aí o irmão que também tinha ido lá todo armado, né? Esse pastor aí vai querer me pegar, mas eu tenho minhas cartas na manga, né? Ele ouviu um pedido de perdão e também se desarmou e, por fim, também pediu perdão ao pastor, né? Ao Paul, e os dois, então, terminaram ali edificados, né? Deus faz essas coisas. Quando nós colocamos os nossos desejos e as nossas paixões fora do caminho, né? Para não atrapalhar Deus, Deus faz essas coisas. Quando nós vamos com o nosso desejo, quando nós estamos servindo aos nossos desejos, aos nossos sentimentos, às nossas emoções carnais, aí Deus não vai operar, né? Pelo menos não com esse instrumento, né? Ele vai deixar outros instrumentos para usar na nossa vida, mas nós teremos perdido uma oportunidade de produzir aquele fruto que o Espírito Santo quer colher em nossas vidas, né? Sexto lugar, vencer a guerra de palavras significa falar com o objetivo de restauração, né? Gálatas 6, do 1 ao 2, assim, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. Então, a ideia é restaurar, né? Veja bem, tem algumas expressões aí nesse texto que precisam esclarecer, né? Quando Paulo diz, quando algum irmão for surpreendido em alguma falta, ele não está dizendo que a gente tem que ser agente secreto ali, fiscalizando a vida do irmão para ver se a gente surpreende ele em algum pecado. Ah, peguei, né, tal, né? Vou lá ver, ele deixou o celular aqui, eu vou ver no WhatsApp dele o que ele anda falando, né? Vou ver lá o que as pessoas pensam dele, vou ficar ali assuntando, né? Fofocando para o bem do meu irmão. Não, não é disso, obviamente, que ele está falando. Surpreendido em algum pecado significa que a pessoa foi pega de surpresa. Entendeu? Porque o pecado é assim, Satanás é assim, né? Se você pensa lá na primeira descrição que nós temos de Satanás, ainda no Jardim do Éden, a serpente era o mais sagaz dos animais, né? Ela vai lá e faz perguntas para Eva, e diante da ignorância de Eva, é que ela lança a sua armadilha, né? E Eva cai, Adão também cai, caem os dois na armadilha. Então a ideia é que o pecado é uma armadilha. Você às vezes está andando distraidamente pela floresta e vai pisa, né? Sabe aquelas armadilhas de urso, né? Que aparecem nos filmes, nos desenhos animados. Eu nunca vi isso no Brasil, mas tem aquela armadilha que faz assim: você pisou, pá, ela vai, né? Ou aquele alçapãozinho, né? Que as pessoas usam para pegar passarinho, né? Não faça isso, né? Deixa o passarinho livre, mas as pessoas usam isso, né? Faz lá um alçapãozinho ali, às vezes até de galinhos secos ali e tal, bota uma comidinha ali e um pedacinho de madeira segurando o alçapão levantado, né? Um barbantinho, quando o passarinho entra ali embaixo, você puxa e o alçapão cai, né? O pecado é assim desenhado por Paulo, porque muitas vezes nós caímos no pecado sem nós percebermos que estamos sendo enredados por ele. Não é que nós somos inocentes, mas nós muitas vezes agimos de maneira ingênua, como Adão e Eva agiram, né? Nós não percebemos no que é que estamos nos metendo, e quando vemos já estamos afundados até o pescoço, né? Na areia movediça do pecado. Então o pecado é como um laço que nos prende e vai nos prendendo cada vez mais, vai se sacudindo, ele vai fechando cada vez mais, até que não haja forma de escapar sozinho, né? Então diz lá o texto: se algum irmão for surpreendido em algum pecado, você, que é espiritual, tá? E outro esclarecimento. Não é você que é super espiritual, né? Paulo não está dizendo assim, ó, você que está acima do bem e do mal, né? Você que é um oficial da igreja, você que foi para o seminário e é pastor, tal. Não é espiritual no sentido de hierarquia. Tem uns crentes que são espirituais e outros que não são. Então,
só mexa com isso se você for um crente espiritual. Não. Ele está dizendo assim que todos nós somos espirituais. Né? Então, todos nós que somos de Cristo, temos o Espírito de Cristo. Né? Se nós vivemos no Espírito, temos que andar no Espírito. Temos que ter o fruto do Espírito. Então, todos nós somos espirituais. Porque todos temos o Espírito de Cristo, todos devemos andar de acordo com o Espírito de Cristo, todos devemos produzir o fruto do Espírito. Então, todos nós somos espirituais. O que acontece é, tem um irmão que caiu no pecado, né? Caiu na armadilha do pecado. Foi surpreendentemente, ele está lá preso no pecado. Então, ele precisa que você, que não está preso naquele pecado, vá lá e o ajude. Né? Não é que você é um super crente, mas você simplesmente não está na mesma armadilha. Inclusive, ele até fala, né? E guarde-te para não cair também. Não é de um super crente que ele está falando, é de um crente normal. Alguém que podia também estar na mesma armadilha, preso. Mas, pela graça de Deus, não está nesse momento. Então, vai lá e você pode ajudar aquele irmão, né? Então, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Então, a forma da correção é branda, né? Ou seja, não é aquela fala agressiva, aquela fala humilhante, aquela fala que se põe no andar de cima e diz, você não vale nada porque você está aí nesse pecado que eu jamais cometeria. Não, é uma fala branda porque reconhece no outro o espelho de si mesmo. Eu podia estar aí no seu lugar. E eu quero que a mesma graça que me sustentou te sustente também. Né? Essa é a forma branda de auxiliar e corrigir o irmão que está errado. Né? Precisamos reconhecer que como pecadores, somos presas fáceis e por isso precisamos uns dos outros, diz o Paul Tripp lá na página 196. Né? Então, todos os crentes são pecadores, todos eles são presas fáceis do pecado, mas aqueles que não estão caídos na armadilha devem dar atenção àqueles que, de alguma maneira, caíram naquela armadilha. Né? Então, vencer a guerra de palavras significa permitir que essa agenda de restauração governe as nossas atitudes, as nossas reações, as nossas palavras. Né? Então, ele dá alguns exemplos. Ele fala assim, é muito fácil uma esposa ou um marido crer que o outro tem a responsabilidade de torná-lo feliz. É muito fácil para os pais crerem que os filhos adolescentes têm a responsabilidade de devolverem todo o bem que eles fizeram a esses filhos durante tanto tempo, né? Mas isso faz com que a vida se torne um tipo de teste, de exame final que as pessoas estão sempre tendo que passar, né? Então, nosso filho está sempre tendo que ir lá tirar 10 para poder nos agradar, né? O nosso marido, a nossa esposa, tem que sempre estar tirando 10 ou pelo menos 8 para passar de ano, né? Tirou abaixo daquilo, a gente dá uma nota vermelha e bota no canto de castigo, né? E quando nós fazemos isso, quando nós encaramos os relacionamentos dessa forma, nós estamos nos colocando no centro, né? Eu é que tenho que ser agradado, né? Você como filho, você como marido, você como, enfim, né? Amigo, você como irmão, você como pastor, você como presbítero, você como vizinho, você como parente, você tem que me agradar. E se você não me agradar, eu estou aqui marcando sua pontuação e vou te repetir de ano. Quando nós agimos assim, então nós estamos buscando o respeito próprio, nós estamos buscando o amor próprio, nós estamos procurando a nossa apreciação, a nossa aceitação, a nossa honra. E nós, é claro, vamos achar muito difícil nos relacionar com pessoas, né, mantermos relacionamentos que não estão nos dando essas coisas. Né? Não estou recebendo o respeito que eu mereço, não estou recebendo a honra que eu mereço. Né? Então, esse relacionamento está cansativo, está desgastado, não vale a pena, eu vou me retirar desse relacionamento. Né? Mas a questão é, se nós realmente quisermos vencer a guerra de palavras, nós temos que ver que nós não somos os proprietários dos relacionamentos. Não é assim que funciona. O Paul Tripp usa uma figura maravilhosa, que ele diz que Cristo é aquele tipo de proprietário que compra uma casa abandonada, condenada já, né? A defesa civil passou lá e falou, essa casa tá caindo, ninguém pode morar. E Jesus é aquele proprietário, aquele negociante cabeça dura que vai lá, compra aquela casa derrubada e vai ficar bonito.
E ele, então, está lá dentro da casa, trabalhando na casa por meio do seu Santo Espírito e reformando a casa. Está ali, conserta uma parede, bota uma viga de sustentação no teto, troca um forro e assim por diante. Então, é ele que está trabalhando. O objetivo que eu posso ter mais elevado na vida é ver se eu consigo ser um colaborador dele. Ele está restaurando a minha casa, está restaurando a casa do outro. Se eu puder ser um martelo quando ele tiver que pregar um prego, ótimo. Mas se ele quiser apertar um parafuso, maravilha. Se ele tiver que pintar uma parede, eu quero o seu pincel. Então, é assim que eu posso me enxergar, né? Eu não sou o centro do relacionamento. O centro do relacionamento é Cristo. Eu sou apenas um instrumento. Se Cristo puder me usar, eu estarei feliz, né? Então, é aquela coisa, né? Se eu estou saindo de férias e quero um pouco de tranquilidade, mas no banco de trás os filhos estão ali quebrando pau, brigando, né, empurrando uns aos outros. Aí eu viro para trás, dou uns berros lá, porque eu quero sossego, né? A gente veio para essa viagem para ter paz. Aí eu estou gritando falando isso. Então, essa contradição é muito da minha carne, né? Mas se eu pensar espiritualmente, então eu vou entender que Cristo quer muito mais de mim, né? Muito mais de mim. Então eu vou reagir ao outro, não com uma agenda de exigências minhas, né? Daquilo que eu quero, daquilo que eu exijo, mas vou reagir ao outro de acordo com aquilo que eu sei que Cristo quer fazer na vida dele e também de acordo com as armas que Cristo usa, né? Cristo não usa a gritaria, Cristo não usa a intimidação, Cristo não usa a culpa, né? Ele não manipula. Se eu quero operar naquilo que Cristo opera, se eu quero ajudar a restaurar as casas velhas que Cristo comprou, então eu preciso reconhecer que eu também sou uma casa em pedaços, né? Eu também moro numa casa em pedaços, e reconhecer que, na melhor das hipóteses, posso ajudar Cristo a restaurar a casa do outro, não a derrubar, né? Não sou aquela bola, né, demolição, né? Cristo não quer bolas de demolição, ele quer pessoas que ajudem a construir, né? Minhas palavras precisam ser construtoras e não demolidoras. Você não será uma ferramenta de restauração enquanto ficar exigindo que a outra pessoa satisfaça as suas expectativas de felicidade, né? Não vai. Se a sua mesa de jantar se transforma num campo de batalha, em razão aí de disputinhas triviais e sem importância, de filhos, alguma coisa assim, a solução não é estourar de raiva e dar um berro para todo mundo ficar quieto. A solução também não é pegar meu prato e ir comer na frente da televisão. A solução é observar os relacionamentos, ver o que é que essas disputas e encrencas mostram a respeito do coração de cada um e perguntar para Deus o que é que Ele quer fazer no coração, nesse coraçãozinho derrubado dos meus filhos, né? E isso em todos os relacionamentos eu preciso ter essa atenção, né? Mas sempre vou precisar de reconhecer que o propósito do meu relacionamento com o outro não é a minha própria satisfação pessoal, não são os meus desejos, emoções que estão em pauta, mas o desejo de Deus, o desejo santo de Deus de que nós sejamos instrumentos de justiça e não da injustiça, né? A obra nossa é reconciliar pessoas com Deus e umas com as outras, restaurando nelas a imagem de Jesus. Bom, então, meus irmãos, eu não sei, eu tinha falado 10? Não, acho que eu tinha falado 10, né? São 6, então, princípios, né? 6 princípios que nós precisamos nos lembrar quando estamos ali na guerra de palavras, né? Recapitulando para você, então, o primeiro princípio é reconhecer o poder destrutivo das palavras. Eu preciso me lembrar que palavras não são apenas palavras, né? Palavras podem ser armas que atingem as outras pessoas. Preciso me lembrar que eu tenho liberdade em Cristo. Não liberdade para fazer o que eu quiser. Então eu posso xingar, posso falar, posso deixar outra pessoa falando sozinha, né? Posso fazer o que eu quiser. Não, é a liberdade para poder dizer não para o pecado e sim para Deus. Essa é a liberdade. Né? Eu era servo do pecado, escravo do pecado. Agora sou escravo de Deus. É isso. Né? Então, como escravo de Deus, eu posso dizer não para a minha natureza pecaminosa. Essa é a grande liberdade dos filhos de Deus. Poder dizer não
para a nossa natureza pecaminosa. Que maravilha, né? A gente era escravo do pecado e agora somos escravos de Deus. A quarta, então, o quarto princípio importante de lembrar é que eu preciso servir aos outros, tem que ser servo dos outros em amor, né? Então não adianta arranjar desculpas, não adianta racionalizar, o que eu preciso é me lembrar que eu sou servo dos meus irmãos. Não significa necessariamente que eu vou fazer a vontade de todo mundo, né? Eu vou servi-los naquilo que Cristo tem para eles. Cristo tem um processo de santificação na vida deles, e eu os sirvo quando eu os ajudo a ver o que Cristo está fazendo na vida deles, quando eu dou uma empurradinha neles ali, dou a mão para eles e puxo eles na direção daquilo que Cristo quer fazer. É isso que é servir um ao outro, é isso que é abençoar a vida um do outro. Não é fazer o que o outro quer, é fazer aquilo que Cristo quer que eu faça por ele. Eu sou escravo de Cristo em primeiro lugar e sirvo aos outros com expressão do meu Senhor, né? Daquilo que é o meu verdadeiro Senhor. Então eu tenho que ver exatamente qual é a necessidade de cada um, não aquilo que ele está me dizendo que ele quer, que às vezes o que ele quer é egoísta, né? Então não é tão importante, mas conforme ele me diz o que ele quer, eu estou tentando enxergar no coração dele aquilo que ele precisa de Deus realmente. Isso significa, então, falar de acordo com o Espírito Santo, né? Produzir aquele fruto do Espírito, né? Vou reler para você. O fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, longanimidade, mais ou menos como paciência, né? Benignidade, que é fazer o bem, bondade, que é desejar o bem, fidelidade, né? Ou seja, ser fiel, mansidão, ou seja, não devolver na mesma moeda, né? E domínio próprio, né? Que significa não se deixar dominar pelas suas paixões, pelos seus desejos, pelas suas emoções, pelo teu egoísmo, mas ser dominado pelo Espírito Santo, né? E, por fim, o último aqui, vencer a guerra significa falar com o objetivo de restauração, né? Reconhecer que o outro pode cair no pecado e reconhecer que eu posso ser a mão que estende, né? A mão que Cristo está estendendo. Nós precisamos uns dos outros o tempo todo e Cristo quer nos usar para abençoar a vida dos nossos irmãos e nós precisamos, então, nos reconhecer não apenas como pecadores, somos, mas também nos reconhecer como restauradores, né? Eu preciso me lembrar que Cristo quer me usar para restaurar o meu irmão, né? Isso ir contra a minha natureza carnal, né? É dizer não para a minha natureza carnal, mas é dizer sim para Cristo. Ele quer restaurar o meu irmão e eu também quero restaurar, né? E por fim, então, no nosso texto lá, capítulo 6, versículo 2 de Gálatas, diz lá: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levar as cargas uns dos outros. Essa frase com essa expressão que Paul Tripp termina esse capítulo 12, né? Ele diz assim: na jornada da vida, não me concentro unicamente em equilibrar a minha carga adequadamente. Eu tenho a minha própria carga, eu tenho que ir lá ajeitar, né? Puxa o tirante daqui da mochila, puxa dali, né? Bota um pouco de carga no pescoço ali, vai equilibrando, né? A lata d'água na cabeça, né? Não é. A vida cristã não é essa. A vida cristã é quando eu tenho toda essa carga aí, mas eu estou de olho na carga dos outros, porque talvez alguém esteja precisando que eu divida a carga com ele, né? Então, quando eu vejo uma pessoa com dificuldades para carregar o fardo dela, eu imediatamente percebo que sou chamado a compartilhar daquele peso, carregar um pouquinho para ela também, né? Às vezes, algum irmão vem para mim falando: pastor, eu percebi um problema X na vida do outro irmão, né? E aí, então, estou contando para o senhor, porque eu não quero fofocar nem nada, eu quero contar para alguém que possa resolver, né? É verdade que algumas coisas realmente precisa do pastor, né, para resolver. É verdade. Mas, na maioria das vezes, ou uma boa parte das vezes, eu acabo dizendo para essa pessoa: olha, irmão, se Deus mostrou para você esse problema, então ele está chamando você a ser o primeiro instrumento de restauração. Deus não mostra o problema dos outros para nós
para a gente se sentir melhor que eles. Ele não mostra o problema dos outros para nós, para que a gente se justifique no nosso próprio problema, né? Ufa, então, não sou só eu que tenho esse problema, agora eu fiquei mais aliviado. Não. Ele mostra o problema dos outros, as falhas dos outros, os tropeços dos outros, o pecado dos nossos irmãos para nós. Ele nos mostra isso porque ele está dizendo assim, olha ali, ó, tem uma carga ali para você ajudar. É por isso que ele mostra para mim, porque ele quer que eu ajude. E por isso que ele mostrou para você, que ele quer que você ajude. Não é para você sair contando para os outros, não é para você pedir para os outros orarem, né? Não, primeiramente é você. Lá em Mateus 18, Jesus disse, se o teu irmão pecar contra ti, vai tu e ele. Se você não conseguir ganhar o seu irmão, aí sim você chama testemunhas, chama a liderança da igreja, mas o primeiro passo sempre eu posso dar. Né? Sempre eu posso dar. Com muita oração, com muita humilhação diante de Deus, reconhecendo os meus desejos e paixões, negando eles e tentando reconhecer o processo de restauração do Senhor, escolhendo muito bem as palavras, né? Mas esse aspecto de escolher as palavras, escolher o tempo certo, o jeito certo de falar, é o nosso último capítulo. Semana que vem a gente vai falar sobre isso, tá? Mas é importante que eu tenha essa disposição de entender que se alguém está tropeçando, porque sua carga está muito pesada, e eu percebi isso, foi Deus que me avisou. E Deus me avisou para que eu possa lá e puxar uma carga, uma parte da carga, pelo menos, para o meu próprio ombro, para ajudá-lo a carregar, né? Então, se há alguém com uma fraqueza perto de mim, então eu tenho que, Deus está me chamando a mostrar a ele a força que está disponível em Cristo. Se há alguém ignorante, né, se há alguém com desconhecimento perto de mim, Deus está me chamando a ajudá-lo com conhecimento, né, com sabedoria da parte de Deus. Se tem alguém que está com medo, né, alguém que está inseguro, cheio de medos ao meu redor, então ele está querendo que eu traga conhecimento de Deus, aquele que é capaz de vencer todos os nossos temores, né? Se alguém está pesaroso, Deus está me chamando a confortá-la. Se tem alguém desencorajado, Deus está me chamando a levar esperança. Se tem alguém que está se sentindo sozinho, eu estou lá para oferecer a destra de companhia e falar da presença de Cristo na minha vida e na vida dela. Se tem alguém que está irritada, eu sou chamado a mostrar a ela que a justiça de Deus vai prevalecer no final e que eu não preciso me irritar com as injustiças desse mundo e assim por diante, né? Se há pessoas ao meu redor que estão tropeçando com suas cargas, estão caindo com suas cargas, eu sou chamado a dividir essa carga, a compartilhar, a estender o meu ombro para ajudá-lo. Bom, finalizando esse capítulo, então, a gente pode pensar em algumas estratégias, né, para a gente se preparar para a guerra de palavras. A primeira delas é, olhe para você mesmo. Perceba em que momentos você costuma, ao invés de falar o que Cristo falaria, você costuma ceder aos velhos senhores da tua vida, né? As suas paixões e emoções antigas, né? Do velho homem, né? Começa a fazer um mapeamento. Em que horas que isso costuma acontecer, né? É com a sua esposa, é com o teu chefe, é com os teus irmãos, é com os teus vizinhos, é com os teus filhos, é com os irmãos em Cristo. Começa a identificar onde é que são os campos de batalha, onde você mais cai, né? Onde você mais toma tiro aí nessa guerra, né? É preciso saber, é preciso que você saiba lidar com isso, né? Onde é que eu costumo perder mais essas batalhas da comunicação, né? Em seguida, faça também um mapeamento das emoções, dos desejos que geralmente estão envolvidos quando você tropeça, né? Quando você cai, quando você é derrotado na guerra de palavras. O que é que está dirigindo o teu coração? É a irritação? É o medo? Né? É a insegurança? É o desânimo? É o desejo de vingança? É a vontade, é o desejo de ser respeitado? É o desejo de controlar a situação? Né? O que é que está o desejo de ser bem-sucedido? Tem vários desejos pecaminosos aí que acabam dirigindo o nosso coração e fazendo com que a gente perca a guerra de palavras. Identifique também
quais são esses desejos no teu coração que costumam operar esse tipo de derrota, né? Costumam facilitar essa derrota em você. E aí, conforme você entendeu com quem você costuma perder a guerra de palavras e quais são os sentimentos que costumam te conduzir para a derrota, então você tem o oposto desse sentimento, a vacina desse sentimento, no fruto do Espírito. Então, releia lá. É o amor que está faltando? É o domínio próprio? É a longanimidade? É a paz? É a alegria? É a bondade? É a fidelidade? O que é que do fruto do Espírito está te faltando de maneira tal que você acaba tropeçando aí e sendo derrotado na guerra de palavras, né? E, por fim, quando você identifica com quais pessoas você costuma perder a guerra aí, começa a identificar não como é que elas te atingem, mas começa a identificar no que é que elas precisam ser servidas naquela obra que Cristo está fazendo nelas. Né? Se Cristo está trabalhando na vida delas e elas continuam te atingindo com suas palavras de alguma maneira, então o que está faltando nelas também? Está faltando algo em você? Está faltando algo nelas. Como é que você poderia ser instrumento do Senhor para ajudar Deus a corrigir essas pessoas, a torná-las mais parecidas com Cristo, né? De novo, a produzirem o fruto do Espírito em suas vidas, né? Então, duas direções de análise, né? Analisa você mesmo, quais são as paixões que te dominam na hora que você é derrotado e qual é o fruto do Espírito que precisa aflorar para que essas paixões morram, né? E também analise as pessoas que costumam trazer essa derrota com as palavras para você e procure entender no que é que você pode servi-las, né? Não apenas servir nos desejos delas, né? Mas servir a Cristo. O que é que Cristo está fazendo na vida delas? Qual é o fruto do Espírito? Né? Em que o fruto do Espírito está faltando nelas? E em que eu poderia ser um colaborador, um restaurador de Cristo na vida do outro também. Restaura a minha, restaura do outro também. Bem, então esse foi o capítulo 12 de Guerra de Palavras, do Paul Tripp, um excelente livro aí. Capítulo 13 vai ficar mais prático ainda, ele vai nos ajudar aí a escolher as palavras certas para poder comunicar aquilo que Cristo quer fazer na vida das pessoas. Tá? Então, na semana que vem, nesse mesmo bate-horário, espero que na semana que vem eu já consiga ligar na hora certa aí o live do Facebook, né? Hoje apanhei durante uns 10 minutos aí para poder liguei a live na minha conta pessoal, ao invés da conta da igreja, dei umas presepadas aí, mas acho que agora eu vou acertar de primeira, né? Então, semana que vem nós terminamos esse livro falando sobre a escolha das palavras, né? Como é que nós podemos escolher as palavras certas para sermos vencedores nessa guerra terrível, né? Vamos orar? Pai Santo e querido, queremos te agradecer a Deus, porque o Senhor nos deu o teu Santo Espírito e por meio dele nós temos o poder de dizer não para as nossas paixões, para os nossos desejos e os nossos sentimentos pecaminosos. E por meio dele nós também podemos dizer sim, sim para a tua obra em nós, ó Deus. Nós não somos mais servos, escravos do pecado, somos servos e escravos do Senhor Jesus. E, portanto, queremos agir de acordo com a vontade dele. Ajuda-nos nisso, Pai. Com o teu Santo Espírito, nós possamos produzir o fruto que te agrada. Que haja mais amor, paz, bondade, benignidade, paciência, alegria, domínio próprio. Que possa haver mais esse caráter de Cristo nas nossas conversações, na nossa comunicação, nas nossas palavras, ó Deus. Ajuda-nos também, ó Pai, a nos vermos como restauradores, como ajudadores do Senhor nesse projeto que o Senhor tem não apenas na nossa vida, mas também na vida dos nossos irmãos, ó Deus. Que nós possamos ser instrumentos do Senhor naquilo que o Senhor está fazendo, naqueles que estão ao nosso redor. Pedimos tudo isso e agradecemos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém.